Nesta série de aulas, vamos resolver os problemas do capítulo 6 do livro Fundamentos de Física de Halliday e Resnick, 10ª edição. Problema 104. Um trenó para 4 pessoas, massa total 630 kg, desce um trecho retilíneo no alto de uma encosta. O trecho retilíneo tem 80,0 metros de comprimento e uma inclinação constante de 10,2 graus com a horizontal. Suponha que o efeito combinado do atrito e do arrasto do ar produz sobre o trenó uma força constante de 62,0 newtons para cima, paralela à encosta. Responda às perguntas a seguir usando 3 algarismos significativos. Letra A. Se a velocidade do trenó no início da reta é 6,20 metros por segundo, quanto tempo o trenó leva para chegar ao final da reta? Letra B. Suponha que os ocupantes reduzam os efeitos do atrito e do arrasto do ar para 42,0 N. Para a mesma velocidade inicial, quanto tempo o trenó agora leva para descer o trecho retilíneo? Vamos primeiro identificar as forças que atuam sobre o trenó durante o seu movimento. O eixo X será orientado paralelamente ao plano da encosta e o eixo Y orientado perpendicularmente a ele, com os sentidos positivos indicados pelas setas. Existem 3 forças atuando sobre o trenó. O seu peso vertical para baixo, cujo módulo é P igual a M vezes G. Como ele pressiona a encosta de acordo com a terceira lei de Newton, ela reage sobre ele exercendo a força de reação normal no sentido positivo do eixo Y. Finalmente, temos a força de atrito e a força de arrasto combinadas, opondo-se ao movimento. Se considerarmos um triângulo retângulo em que um dos seus ângulos agudos é o ângulo de inclinação da encosta, o transportarmos para a origem do sistema de coordenadas e o girarmos de 90 graus, vamos perceber que este também é o ângulo entre a força peso e o semi-eixo Y negativo. Se calcularmos o seno e o cosseno deste ângulo, utilizando as medidas dos lados do triângulo retângulo formado pelo peso e suas componentes, teremos o seno de θ vai ser o cateto oposto, Px, sobre a hipotenusa P. Então, Px vai ser P vezes seno de θ, Mg vezes seno de θ. O cosseno de θ vai ser Py, que é o cateto adjacente, sobre P, que é a hipotenusa. Então, o Py vai ser P vezes o cosseno de θ, Mg vezes cosseno de θ. Como o trenó não se move na direção Y, de acordo com a primeira lei de Newton, a soma das forças que atuam sobre ele nessa direção deve ser nula. Então, Fn menos Py tem que ser igual a zero. Então, Fn menos Mg cosseno de θ, que é o Py, é igual a zero. Então, o Fn vai ser Mg vezes cosseno de θ. Normalmente, utilizamos o valor do módulo da força normal para determinarmos o módulo da força de atrito. Como o problema já informou o valor da força de atrito combinado com a força de arrasto, isto não será necessário. Na direção x, o movimento será acelerado. Aplicando a segunda lei de Newton nessa direção, teremos que Px menos Fa tem que ser igual a m vezes Ax. Mg vezes seno de θ, que é o Px, menos Fa, é igual a m vezes Ax. Resolvendo para Ax, fica. O Ax vai ser Mg seno de θ menos Fa sobre m. Substituindo pelos valores das medidas informadas no problema, teremos que o Ax vai ser 630, que é a massa, vezes 9,8, vezes o seno de 10,2 graus, que é o ângulo, menos 62,0, que é a força de atrito mais a força de arrasto, dividido pela massa 630. Fazendo essas operações aí dá 1,637 metros por segundo ao quadrado. Como o movimento acontece com aceleração constante, ele será uniformemente variado e podemos utilizar as equações válidas para esse tipo de movimento. A posição inicial do trenó é x0 igual a zero. A posição final é x igual a 80,0 metros, que é o comprimento da encosta.
E a velocidade inicial é v0x igual a 6,20 metros por segundo. Substituindo essas medidas e a medida da aceleração que calculamos na segunda equação da lista, vamos determinar o intervalo de tempo necessário para que o trenó percorra o tempo mencionado no problema. Então, 80,0, que é a posição final, vai ser igual a 0, que é o x0, mais 6,20, que é a velocidade inicial, vezes t, mais 1 sobre 2, vezes a aceleração, 1,637, vezes t elevado ao quadrado. Então, 80,0 vai ser igual a 6,20 vezes t, fazendo a operação, e dá 0,8185 vezes t elevado ao quadrado. Colocando na forma normal de uma equação do segundo grau, fica 0,8185 vezes t ao quadrado, mais 6,20 vezes t, menos 80,0 é igual a 0. Como se trata de uma equação polinomial de segundo grau, vamos utilizar a fórmula de Bhaskara para resolvê-la. O delta vai ser b ao quadrado, 6,20 elevado ao quadrado, menos 4 vezes o a, que é 0,8185, vezes o c, que é menos 80,0. Fazendo essas operações, dá 300,36. Então, o t vai ser menos b, menos 6,20, mais ou menos a raiz de delta, raiz de 300,36, sobre 2 vezes o a, que é 0,8185. Que dá menos 6,20, mais ou menos a raiz quadrada disso aí dá 17,33 sobre, e fazendo a multiplicação embaixo, 1,637. Temos duas soluções possíveis. T' vai ser menos 6,20 mais 17,33 dividido por 1,637, que dá 6,799 segundos. O T duas linhas vai ser menos 6,20 menos 17,33 dividido por 1,637, fazendo as operações dá menos 14,37 segundos. Será considerado apenas um resultado positivo. Escrevendo este resultado com 3 algarismos significativos, que é a precisão das medidas utilizadas, ele se torna. O T vai ser 6,80 segundos. A situação da letra B é semelhante à situação anterior, com a diferença que a força de atrito, combinado com a força de arrasto, tem valor menor. A aceleração do trenó nessas condições será: o AX vai ser 630, que é a massa, vezes 9,8, que é o G, vezes o seno de 10,2 graus, que é o ângulo, menos 42,0, que é o novo valor da força de resistência, dividido por 630. Fazendo essas operações daí, dá 1,668 metros por segundo ao quadrado. Substituindo na segunda equação da lista, teremos 80,0, que é a posição final, é igual a 0, que é o x0, mais 6,20, que é a velocidade inicial, vezes t, mais 1 sobre 2, vezes 1,668, que é a nova aceleração, vezes t elevado ao quadrado. Então, 80,0 vai ser igual a 6,20 vezes t, mais, fazendo as operações, dá 0,8343 t ao quadrado. Escrevendo a equação na ordem tradicional, 0,8343 vezes t ao quadrado, mais 6,20 vezes t, menos 80,0 é igual a 0. Utilizando novamente a fórmula de Bhaskara, o delta vai ser 6,20 ao quadrado, que é o b ao quadrado, menos 4 vezes o a, que é 0,8343, vezes o c, que é menos 80,0. Efetuando essas operações, dá 305,41. Então, o t vai ser menos b, menos 6,20, mais ou menos a raiz de delta, raiz quadrada de 305,41, dividido por 2 vezes o a, que é 0,8343, que dá menos 6,20, mais ou menos a raiz quadrada disso dá 17,47 sobre 1,668. Temos duas soluções possíveis. T' vai ser menos 6,20 mais 17,47 sobre 1,668. Fazendo essas operações aí, dá 6,756 segundos. O T duas linhas vai ser menos 6,20 menos 17,47 dividido por 1,668, que dá menos 14,19 segundos.
Como antes, vamos considerar apenas o resultado positivo. Escrevendo esse resultado com 3 algarismos significativos, o t vai ser 6,76 segundos.